fazer esse complemento no canal aí sobre a questão que eventualmente eu entendi que poderia haver na visão de Deus prova se eventualmente sobre se as pessoas tinham aí mínimo de autoridade de comportamento para poder fazer a cobrança dos mandamentos. Eu entendi que havia possibilidade que eles não tinham, esse padrão de comportamento, enfim, tá. Continuação do tema que eventualmente estão sugerindo a possibilidade, aí que tá, abrem duas possibilidades, uma que eu já falei no canal, né, no sentido de que poderia não haver obediência mínima, né, isso talvez eu retome até esse argumento depois, e também a questão ali de eventualmente a obediência mínima ser menor ainda, que é algo que eu também pesquisei na época. E aí que tá, eu cheguei a conclusões diferentes, porque se eventualmente a obediência mínima era menor do que a que eu sugeria, a pesquisa que eu fiz na época que esse outro padrão de obediência em qualquer entidade espiritual que fosse de alguma forma responsável, responsabilizar por outro padrão de comportamento, não desejaria que eventualmente a pesquisa dos mandamentos, que a fala dos mandamentos fosse feita, não desejaria que a fala dos mandamentos fosse feita. Talvez a pesquisa também não. Mas segundo a minha pesquisa, entendi que aí não era interessante a fala dos mandamentos segundo ali outro padrão espiritual, talvez até segundo outra entidade espiritual. Tá. Então abria essas duas coisas. Aí que tá. Só que eles estão sugerindo que mesmo assim talvez o padrão, se eventualmente eles tiverem razão, se eles tivessem razão, melhor dizendo, talvez, se eventualmente essa tese, no caso, fizesse algum sentido, e a obediência mínima fosse menor do que a que eu sugeria antes, aí, no caso, os critérios seriam um pouco diferenciados. Só que aí que tá, isso não, nessa situação, a questão não é exatamente importante. Porque aí o que também entrava, se eventualmente o padrão de obediência era menor do que eu achava que era, vamos dizer assim, entrava, vamos dizer, com mais força o tema da protetividade. E aí que tá. Aí não faria diferença, porque a possibilidade, nesse caso, era de que se eventualmente eles tivessem esse outro comportamento, qualquer comportamento que tivesse, se tivesse esse comportamento mínimo específico, eles ainda de alguma forma poderiam atacar. Aí que tá, eles poderiam de alguma forma atacar. Então eu teria, mesmo que o padrão mínimo, isso não seria cobrável, eu teria que eventualmente ter um outro nível de comportamento, principalmente nessa época, porque eu tinha medo dos ataques dos outros. E isso aí que tá, tanto é essa questão, que se eles tivessem esse outro padrão mínimo de comportamento, eu teria que ter um comportamento melhor para poder garantir proteção contra esses caras. Porque se eu tenho o mesmo comportamento deles e esse esse comportamento é considerado mínimo, eles teriam, no caso, o mesmo nível de comportamento, aí poderia haver, no caso, muitos ataques, haveria conflito ministerial e seria uma grande confusão. Então eu teria que garantir, na verdade, a protetividade contra esses caras. Eu teria que ter um comportamento melhor que deles, mesmo que não integrar. Então, essa questão. Mesmo que o comportamento não fosse integral. Mas, ainda assim, melhor que o deles. Então, para eventualmente garantir. Porque eles poderiam ter. Então, se eu tivesse um comportamento que fosse essa obediência mínima, uma outra obediência mínima menor do que a que eu sugeria, eu não teria como garantir proteção. Então, de qualquer forma, eu era cobrado na questão de um comportamento, no caso, um pouco melhor. Bom, por enquanto é isso aí. Justamente fica esse complemento do canal que era cobrado, no caso, esse comportamento por conta da questão da protetividade. Fica esse complemento.